Estamos aqui no acampamento MPC Brasil, em Macacos, distrito de Nova Lima, município de Minas Gerais, no Som do Céu, que está num especial de 40 anos. E esta entrevista da RTM Brasil especial é em colaboração com a revista Comunhão, né, Araújo? Isso mesmo. Estamos aqui também com Comunhão e Entrevista. Muito obrigado pela parceria de sempre. Não, a gente que fica grato aí para a gente poder fazer. O Araújo ajudou a gente a ter aqui a Nívia Soares. Um privilégio para nós poder conversar um pouco com você, Nívia. Benção estar com vocês e poder estar um pouquinho junto, né? Eu já fui tão abençoada por essa rádio, né? E através lá do professor Luiz Saião, enfim, estamos juntos. Ah, legal. Vou até mandar isso daqui para ele, que ele vai ficar bem feliz, com certeza. E ó, eu vou deixar o Araújo começar, porque depois eu quero tocar num outro ponto, porque a Nívia tem uma história aí com a MPC Brasil, né, Araújo? Isso. A Nívia chegou há algum tempo a ensaiar conosco. Nós tínhamos, né? A gente chamava de bandinha MPC, porque tinha a banda MPC, que depois tornou-se a banda Azul, né? E eu queria que a Nívia falasse um pouco, se ela lembra daquele momento que ela chegou a ensaiar conosco. Lembro um pouco. E lembro que eu vim ao acampamento do MPC para servir há muitos, gente, eu era adolescente. E eu lembro que eu vim servir, lavei muita vasilha ali, passei, lavei em frente à cozinha, lavei muito prato lá, foi top, foi muito legal. Tempo bom e, assim, tempo de muita expectativa, né, em Deus. E o Senhor é bom, é sempre gostoso relembrar, né, desses momentos, dessas semeaduras, assim, e do quanto, às vezes, a gente faz as coisas e só o Senhor recebe, né? E é tão bom quando só o Senhor recebe, porque a recompensa dele é certa, né? Certa e certeira. Pois é, um assunto que eu queria abordar aqui, porque logo que a Nívia chegou, ela apareceu aqui, Nívia Soares, né? Uma pessoa assim que está fez. Eu tenho certeza que ela não vai gostar dessa palavra, mas alguns diriam que fez uma grande carreira, ou tem feito uma grande carreira. Eu sei, até pelo que ela falou para mim ali fora, que é ministério para ela. E é importante que seja. E aí ela chegou, Araújo, a cara meio apavorada, falando assim, pedindo para eu cantar, mas eu não sou cantora. Cara, eu ouvi isso da Nívia Soares, e aí ela pede para ensaiar, ou ele aqui que está no apoio técnico com a gente, ela entrou no nosso quarto, ela ensaiou lá dentro, que a gente está aqui do lado do quarto, e aí ela falou, não, eu sou ministra, eu dirijo louvor, meu negócio é fazer a música, quer dizer, ela não falou com essas palavras, mas eu interpretei assim, é isso, eu peço para você comentar. Música só uma ferramenta? É só um instrumento? É só um meio? O que é música para você? A música ela é um instrumento de adoração, né, para mim. Eu acredito que a música também é uma expressão cultural. E eu acredito que Deus tem muitas pessoas que Ele tem se separado para influenciarem a cultura. Mas eu acredito que o Senhor me chamou para o louvor e adoração, né? E o ministro de louvor tem que sumir. A função do ministro de louvor é sumir para que a igreja adore, né? Para que a igreja assim tenha um encontro com a presença do Senhor, com a beleza dele, né? Descrita nas Escrituras e que a gente manifesta nas canções, né? Então, falar disso num tempo onde as plataformas estão tão brilhantes, né? E tão grandiosas nas igrejas. Nada contra o que é técnico, mas falar disso nessa geração que tem tanta necessidade de selfie, né? Tirar foto de si mesmo, de mostrar-se a si mesmo, parece algo controverso, mas eu acredito que Deus quer resgatar isso no seio da igreja hoje, esse entendimento de que a adoração não é para nós, de que o momento da adoração comunitária não é uma apresentação, né, mas que é um tempo em que a igreja precisa ser, né, a gente precisa facilitar o caminho para que a igreja tenha encontro com a presença do Senhor. E a gente está vivendo um tempo em que a igreja precisa muito de cura. A igreja está muito ferida. A gente tem visto muitos escândalos. Nossos ídolos têm caído por terra, né? Nossos ícones estão caindo. E a gente precisa muito da presença de Jesus.
agora. Né? E quando a gente adora ao Senhor, quando a igreja adora, essa presença se manifesta. Existe uma graça que é derramada quando a igreja adora. Né? Essa é a sensação, e esse a sensação do céu desce sobre a terra. A gente está aqui num acampamento chamado Som do Céu. Quando o som do céu desce sobre a terra, o ambiente dos céus vem sobre a terra. E aquilo que é sobrenatural, aquilo que essas pequenas frações, né, do céu, elas se manifestam. Então, a gente precisa abrir a porta para que isso acontecer. E para isso acontecer, a gente tem que sair da frente. Né? A gente tem que sair da frente, a gente tem que morrer um pouquinho. Né? A gente não precisa ser visto. Né? E, enfim, é isso. Nívia, a gente sabe que hoje há também uma consternação em função de uma homenagem que nós entendemos como importante, né, pelo seu irmão, que tanto nos ajudou. Né? O do batera, além de ter sido um grande amigo, um grande irmão, foi uma pessoa que trabalhou muito pela Mocidade para Cristo, e nós temos uma juventude toda pela frente, mas o legado dele não para. Né? Qual é a sua expectativa de estar aqui hoje, né, nesse evento aqui, Som do Céu 40 anos, porém, no dia de hoje, para a gente celebrar a oportunidade que Deus nos deu de estarmos, né, esse tempo que nós estivemos com seu irmão? Primeiro, eu estou muito grata, né, pelo coração de vocês, pela disposição de se lembrarem. E eu acho que isso tem mais a ver com nós do que com o Dudu. O Dudu está de boa demais agora. Quando ele morreu, uma consciência que o Senhor trouxe no meu coração foi dele sendo recebido nos portais eternos pelo papai, né, que também está lá, pelo Janires, por outros amigos, família, parentes que já se foram. E acho que isso tem mais a ver com a gente do que com ele, né? É gostoso lembrar, ainda dói muito, tem pouco tempo, tem poucos meses, a gente está vivendo um dia de cada vez, né? A mamãe mora comigo e eu tenho lidado com o luto da mamãe, com o meu. Não tem sido fácil, mas o Senhor tem nos sustentado dia após dia, né? E quando, naquele dia, quando a gente estava indo para o velório do Dudu, eu fiz uma oração no carro. Eu falei: Senhor, se o Senhor estiver, eu dou conta. Se a presença do Senhor estiver naquele lugar, eu dou conta de passar por tudo aquilo. E eu sou muito grata a Jesus, porque a presença dele é muito viva em alguns dos momentos mais difíceis da nossa vida. A gente pode perceber essa manifestação, esse abraço de Jesus sobre nós. E eu sou muito grata a vocês por esse abraço, a mim, a minha família, pelas orações, pelas lembranças, pelo carinho. Né? Meu irmão sempre foi alguém muito feliz, muito alegre, e ele faz muita falta. E em alguns momentos engraçados eu tenho me lembrado de comentários que ele faria. Né? Semana passada eu me peguei fazendo um comentário que ele faria. Eu falei: meu Deus, era exatamente isso que Dudu iria falar. Ele riria muito a respeito disso, daquilo, enfim, de situações. Então, ele faz muita falta. E, enfim, obrigada, muito obrigada, né, de coração. A gente não tem muitas palavras nesse momento. Muito obrigada pelo carinho. Eu acho que uma das coisas mais tristes que tem na vida é quando um pai ou uma mãe precisa enterrar um filho. Né? E eu imagino a dor, quer dizer, não consigo imaginar, na verdade, a dor da sua mãe, e aí a gente perder um parente querido, mas você citou a presença de Deus, né? A presença de Jesus com a gente, e já havia citado da adoração e do louvor, né? O momento de louvor e adoração através da arte, através da música, e como a gente pode sentir um pedacinho do céu, né? Assim como está lá em Apocalipse, que junto com a multidão de todas as tribos, raças, línguas e nações, a gente vai poder adorar o Cordeiro, cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor, né? O Cordeiro digno de louvor. Tem até várias canções sobre isso. E
eu queria que você falasse um pouco dessa presença de Deus que é o que você busca, né, em todo essa sua caminhada, pelo que você está falando, e como que está agora a presença de Deus nesse continuar, nesse seguir em frente. Graças a Deus pelo Espírito Santo de Deus em nós, né? E o sofrimento na vida do crente, ele é uma realidade. Deus não nos priva do sofrimento, e isso em diversos aspectos, né? No aspecto do luto, no aspecto da enfermidade, das dificuldades, da falta. Mas o Senhor cumpre a palavra dele, né? Ele diz que eu estou convosco, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. E isso é um conforto para o nosso coração, saber que nós somos a habitação do Espírito de Deus. O mesmo Espírito que estava presente na criação é o Espírito que está conosco, né? O mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dos mortos e que vai nos ressuscitar naquele dia, já está conosco agora. E Ele é o Consolador que nos revela os pensamentos de Deus, que desvenda a mente e o coração de Deus para nós, né? Então, a gente tem acesso à mente de Deus, e isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Em meio a um mundo de caos, né, de sofrimentos, de lutas e de dores, nós temos acesso à mente do nosso Deus. E nós podemos ter esse entendimento de que a nossa vida não está restrita a esse século, ao tempo dos homens, né, onde Satanás reina sobre a terra, o mundo jaz no maligno hoje, mas nós vamos ver a era de Cristo Jesus chegar, quando Jesus vai reinar sobre a terra e quando os salvos em Jesus ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, essa esperança, ela é reavivada no nosso coração, né? A palavra de Deus. Eu acredito muito que o cristão precisa comer a Bíblia, precisa comer a palavra, porque é a palavra que vai nos sustentar no dia mau, né? O Salmo 91 fala, né? Aquele que habita, que mora, que faz do Senhor a sua habitação. Habita no esconderijo do Altíssimo, né? Não que faz uma visitinha casual, mas que mora nesse lugar em Deus, à sombra do Onipotente, daquele que tem todo o poder. Ele vai descansar. Não existe lugar de maior segurança do que esse lugar da sombra do Onipotente, a sombra do Senhor, que é todo poderoso. O Deus que tem o poder, Deus que é o dono de toda a vida. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tem as chaves da morte e do inferno nas suas mãos. Então, esse é um lugar de segurança para estar, ainda que os sentimentos sejam uma realidade no nosso coração, né? Os sentimentos humanos sejam algo normal. O próprio Jesus teve esses sentimentos de angústia extrema, a ponto de suar sangue, né, quando ele estava para entregar a sua vida para morrer na cruz. Mas o Espírito de Deus também é uma constante em nós, e Ele nos traz à memória aquilo que pode nos dar esperança. E é por causa dessa palavra, da palavra viva do Senhor, que a gente está de pé, que a gente não desistiu, que a gente não está sucumbindo diante da dor, mas estamos prosseguindo pela bondade, pela misericórdia do Senhor. Coisa bonita, né, Araújo? Acho que é... Muito impactante. Então, queria que... Bom, o pessoal conhece a Nívia Soares, eu imagino, né? Nas redes sociais encontra como Nívia Soares. Sim, mesmo, Nívia, né? Soares. O seu trabalho aí está distribuído. E acho que você já deixou uma palavra de muita esperança para a gente, né? Porque você está enfrentando luto agora, mas eu tenho certeza que muita gente que está acompanhando a gente também enfrenta. E nesse momento difícil a gente tem que lembrar realmente da presença de Deus na nossa vida. Queria que você deixasse um último recado para o nosso pessoal, para quem acompanha aí, para quem quer ouvir o som do céu todos os dias na sua vida. Amém. Eu acredito que existe uma mensagem que o Espírito de Deus está passando para a igreja brasileira nesses dias, e eu não posso deixar de falar sobre isso, né? Eu creio que Deus está esfregando os nossos pecados na nossa cara nesse tempo, né? Ele está a gente está vendo
quais são os nossos pecados, né? A gente tem podido ver quais são os problemas da igreja brasileira, quais são as questões que nós precisamos nos arrepender diante do Senhor. E é isso que o Espírito de Deus deseja ministrar a nós, arrependimento. A gente precisa nutrir esse coração quebrantado e contrito, ao qual o Senhor não rejeita. Né? Mateus capítulo 5, o Senhor fala... Ele está no Sermão do Monte e ele fala das bem-aventuranças e ele traz um conceito de felicidade que é muito diferente do conceito de felicidade desse mundo. E ele fala: felizes são os pobres de espírito, felizes são os que choram, felizes são os mansos, são os que têm fome e sede de justiça, né? Então ele está nos chamando novamente como igreja para observarmos novamente a cultura do reino, para alinharmos a nossa vida ao conceito de justiça de Deus. Né? A nossa justiça ela é como um trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é mais alta e a gente só consegue atingir essa justiça por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Né, e por causa do Espírito de Deus que habita em nós e nos ensina as leis de Deus. O Senhor nos diz lá em Hebreus capítulo 10, eu vou escrever as minhas leis no seu coração, no seu entendimento, e eu vou imprimir no seu coração as minhas leis. É o próprio Espírito de Deus morando dentro de nós. Né? O Evangelho não é um conjunto de regrinhas que a gente segue para ir para o céu, mas é uma habitação, nos tornamos a habitação do Espírito que é santo. E eu acredito que essa santidade precisa ser vista em nós. Nós precisamos ser mais do que uma estatística, mas eu acredito que a igreja hoje ela tem muitas pessoas que ainda não nasceram de novo, ou porque têm ouvido um evangelho falso, ou porque não têm exposto a sua vida a esse evangelho verdadeiramente, né? Mas quando o Espírito de Deus nos revela Jesus, não tem outra saída, a gente começa a se arrepender dos nossos pecados e a gente dá início a um processo de transformação que precisa existir em nós. E, queridos, eu acredito que está na hora da gente se voltar para as Escrituras novamente. Está na hora, é um momento de arrependimento, onde o Senhor tem requerido da igreja brasileira: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino vai vir, e esse não é um reino etéreo, não é um reino meramente celestial, mas é um reino que vai se manifestar no mundo físico. Ele é real, ele é verdadeiro. O céu é real, o céu é de verdade e ele vai descer sobre a terra. Jesus virá e ele virá como leão para pisar as nações, para trazer a ira de Deus sobre as nações, sobre aqueles que rejeitam o seu senhorio e o seu amor. Eu creio que é tempo de nos voltarmos para esse evangelho. Esse evangelho, de acordo com Jesus, será pregado em todas as nações e então virá o fim. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E precisa começar em nós, antes que Deus derrame juízo sobre as nações na grande tribulação. Esse juízo começa pela casa, e eu acredito que já começou. Deus está mostrando, expondo pecados, expondo, não para nos envergonhar, mas para que haja conserto, para que haja arrependimento e para que nós nos voltemos para o Senhor de todo o coração. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Há um chamado do Espírito para uma busca pelo Senhor. Não apenas uma religião de fim de semana, mas um Deus que habita em nós, que está conosco todos os dias e que se manifesta através do nosso caráter. Filhos e filhas, feitos à imagem de Cristo Jesus, com o mesmo caráter de Jesus. É isso que Deus quer de nós, que a gente exponha a nossa vida a isso, em nome de Jesus. Eu só digo amém, Araújo. Nívia, muito obrigado. Amém. Muito obrigado por tudo, pelo tempo, pelas palavras, por abençoar a nossa vida. Amém. E a minha vida e de todos que nos acompanharam. Araújo, obrigado também. Eu que agradeço, e eu vou registrar aqui um agradecimento muito especial, Nívia. Minha família também está passando por um momento de luto. Jesus. E quando você estava falando, você estava ministrando,
né, eu senti um toque especial do Espírito Santo que eu precisava. Amém. Eu perdi um sobrinho, há menos aí, né, de uma semana, sobrinho querido, e só tenho a agradecer, né, essa entrevista aqui, né, que nós estamos fazendo, Amém. para os nossos telespectadores da comunhão. Primeiro, bateu aqui, ó, no meu coração. Aleluia. Muito obrigado. Amém. Isso aí. Obrigado à Comunhão e RTM Brasil aqui, especial, junto com a revista Comunhão, entrevista no Som do Céu, 40 anos, Acampamento MPC.